Então, agora a gente vai para a sexta questão, tá? A sexta questão vai falar sobre uma questão de ressonância, principalmente voltada a um conceito que está relacionado à segurança dentro da ressonância, tá? Então, seria o tema primário que a gente estaria trabalhando. Então, aqui, olha, o magneto principal de um scanner em ressonância magnética está sempre ligado, tá? O que exige regras de segurança rigorosas a respeito da segurança e dos materiais que representam um risco de atração incontrolável, assinale a alternativa correta. Letra A diz o seguinte, ó. Antes de entrar na letra A, e aqui a gente vai entrando nas questões, a gente está tendo que primeiro olhar para a questão e identificar dentro dela informações para a gente não fugir de todo o campo da ressonância, o que ele quer ali. Então, a gente tem uma constante de energia nesse aparelho, né? Ele é induzido, e por isso a gente tem métodos de segurança com rigor, tá? Então, apesar da gente não ter lá a dita radiação ionizante, mas ter a radiação da radiofrequência, isso não quer dizer que a gente não tenha casos de mortalidade. Inclusive, existem casos, né, de traumas mortais dentro de um aparelho de ressonância quando não se obedece a essas seguranças rigorosas, tá? O, Os manuais de segurança sobre ressonância, tem vários disponíveis na internet. Tem um do Albert Einstein disponível em PDF muito bom para esse trabalhado, já dá conta do processo, tá bom? E aí ele fala sobre a respeito da segurança e dos materiais, tá? Que representam um risco de atração. Então a gente tem aqui algo que está relacionado a esse processo dentro de uma coisa incontrolável. Então aqui, ó, você tem que tomar cuidado porque se você vacilar aqui, vai haver a atração, tá certo? Então bora lá agora para as alternativas. Letra A. A letra A diz o seguinte, ó: o risco, deixa eu ligar aqui, o risco de atração incontrolável, conhecido como efeito projétil ou efeito míssil, afeta apenas objetos eletricamente condutores, como o alumínio, mas não materiais ferromagnéticos como níquel. Pessoal, totalmente errado. O efeito míssil, ele ocorre em objetos ferromagnéticos, tá? Como ferro, níquel, cobalto, suas ligas, tá? E são realmente atraídos violentamente, tá? Em direção ao imã principal do aparelho de ressonância, tá? Que vai ficar ali ligado. Então, nesse caso, não pega objetos eletricamente condutores como alumínio, mas não materiais ferromagnéticos. Então, essa negação, justamente ao contrário, ele pega materiais ferromagnéticos, tá? E não como alumínio, tá bom? Então, quando a gente for olhar isso daí, a propriedade, a propriedade que nós temos ferromagnética, como níquel, cobalto, como o ferro e as suas ligas que derivam disso, tá, pessoal? As ligas que derivam disso estão envolvidas e não essa negação aqui, ela faz com que a alternativa A seja cortada. A alternativa B diz o seguinte: o efeito míssil é a força de atração incontrolável, tá aí certo, que puxa objetos ferromagnéticos como ferro, cobalto, níquel e suas ligas através do ímã principal. Correto, perfeito. Cai dentro dessa abordagem na ressonância. A letra C, a segurança da RM se aplica apenas quando o sistema está em aquisição ativa de imagens sequenciais e não quando o paciente está apenas deitado no túnel. Como no próprio comando ele está sempre ligado, isso é independente das sequências, tá? Isso é independente. Então a letra C, ela fere todo o princípio, porque o tempo todo está ligado, tá? Então inclui o período de aquisição de imagens. Então letra C corta. Letra D, a blindagem de radiofrequência é a camada de segurança que impede a ocorrência do efeito projétil, evitando que os objetos metálicos entrem no campo magnético. A blindagem de radiofrequência é para impedir a interferência dos sinais externos e conter a radiofrequência dentro da sala. Não evitar o efeito míssil, tá, pessoal? O efeito míssil ele está relacionado ao campo B0, tá? A radiofrequência é outra situação, tá? Eu tenho que evitar que a sala
entre essa radiofrequência externa e otimizar essa onda que está sendo produzida dentro do aparelho. Isso é a radiofrequência, mas o campo magnético ele vai ser outra componente. Então ele tentou brincar aqui com as componentes e aí ficou muito claro sobre a letra B, tá ok? Essa é uma questão que vocês vão ter, ao meu ver, modo de ver aqui, eu acredito que quem tem uma noção de ressonância, usando o próprio livro da Catharine Westbrook, que já citei nesse simulado em outra questão, por isso que eu não vou replicar aqui, é o suficiente base para o processo, tá bom? E vai realmente completar aí o nosso objetivo de entender o que está no comando e como o comando ajudou mesmo a responder e eliminar alternativas que não fazem sentido, tá ok? Vamos para a próxima questão. Questão: após a injeção do meio de contraste iodado na urografia excretora, as radiografias são adquiridas em tempos específicos para avaliar diferentes fases. Pergunta: qual sequência de tempo e evento de imagem está corretamente associada à rotina padrão para avaliação do sistema coletor? Primeira observação, antes de ir para as alternativas, detalhar o máximo possível o comando, de preferência com as palavras que chamam atenção ao conteúdo. Primeiro, nós estamos sobre um exame contrastado com o uso de iodo, tá certo? Tá? Então, a gente já sabe que a gente usou um leito aqui predominantemente vascular e que vai ter um destino, que é o sistema excretor, tá bom? Tá? Até aqui a gente tem, então, uma ideia do que é. Bem, ele quer fazer uma análise em tempos específicos para avaliar diferentes fases. A fase arterial, a fase portal, a fase de equilíbrio e a fase tardia, tá? A gente tem algumas fases que são importantes no evento, porque também dentro dessas fases, tá? A gente vai conseguir ver alguns órgãos, no caso, com destaque, né, o caso da urografia excretora. Então, qual sequência de tempo e evento da imagem? Ele quer duas variáveis, tempo e evento, está corretamente associada à rotina padrão para avaliar o sistema coletor. Aqui, pessoal, mora uma situação importante, porque ele quer o sistema coletor. Ele determinou ali, entendeu? Ele quer o sistema coletor. Foca nisso aí, tá certo? Bora lá. Letra A diz o seguinte, ó. 3 minutos após a injeção, a fase inicial para avaliação do parênquima renal, nefrograma. Pessoal, 3 minutos após a injeção, a fase inicial para avaliação renal, ela vai ter uma relação parcialmente correta, porque a gente consegue ter o nefrograma, realmente ocorre nessa relação de 1 a 3. Mas a pergunta, ela quer do sistema coletor, e o nefrograma vai avaliar o parênquima, não o sistema coletor. Deu para entender? Então, por mais que o tempo esteja referente a um padrão na qual a gente consegue avaliar o nefrograma, que seria ali a víscera renal propriamente dita, lembra do comando, ele quer o sistema coletor. Não vai te bater de entender o exame e achar que tem que forçar o comando ao que ele quer. Lembra que o comando está pedindo algo, sistema coletor. Então a letra A está errada. A letra B, tá? Essa fase, ele diz assim, 10 minutos após a injeção, momento ideal para avaliação dos ureteres, imediatamente após soltar a compressão. Ó, pessoal, quando a gente coloca essa questão da compressão, né, quer dizer que depois a gente solta, a gente vai ter, por exemplo, nessa fase de 10 a 15 minutos, após liberar, a gente vai ter, observar o contraste descendo dos ureteres. Entretanto, ele quer uma rotina para o sistema coletor, tá bom? Avaliar os ureteres, tal qual a questão está se propondo, a compressão abdominal é colocada por volta de 5 minutos, tá bom? Então não precisaria dessa fase toda, na qual a questão está pedindo. Então a letra B está errada também, tá? A letra C, 15 minutos após a injeção,
realização da radiografia panorâmica do abdômen, ótima fase para avaliação dos cálices renais e sistema coletores. Ó, quando a gente faz a análise dos cálices renais e sistema coletor, geralmente de 5 a 10 minutos a gente já tem uma observação. E aí, a gente colocar 15 minutos é um sistema bem mais tardio no processo, tá bom? Então, esse é o problema da nossa letra C. Na letra D, que é a que restou, a correta, tá? 5 minutos após a injeção, avaliação da compressão da opacificação renal bilateral e logo em seguida coloca-se a compressão abdominal. Certo, tá bom? Certo. Nesse momento a gente vai ver uma opacificação adequada do que a gente chama dos sistemas pielocaliciais, tá? Que é o início do sistema coletor. E quando o profissional da imagem ele coloca a compressão abdominal para reter o contraste nos rins e melhorar a visualização dos cálices e pelvis renais. Tá? Após alguns minutos, a compressão é solta. Então aí a gente vê todo o processo permitindo a visualização do que a gente vai ter dos ureteres e da bexiga. Então olha só onde chega o sistema coletor. Ele prende nos rins para que haja depois essa visualização não só dos ureteres, entendeu? Não só dos rins, entendeu? Tem que ter a bexiga, gente, porque é ela que vai fazer a coleta do processo. Então, por isso que a letra D é a correta, tá bom? Essa questão, com base no que vocês têm aí para estudo, vocês vão ter claramente uma observação do próprio CBR 2025. Então, vou colocar aqui embaixo. Aqui, ó. A alternativa D está correta. 5 minutos após a injeção no meio de contraste, realiza-se a radiografia colimada na loja renal, avaliando a progressão de opacificação renal bilateral. Logo em seguida, após a imagem de 5 minutos, coloca-se uma compressão no abdômen do paciente para que haja dilatação do sistema coletor e melhor avaliação do mesmo. E é esse o sistema que ele quer. Citação, protocolo do Colégio Brasileiro de Radiologia, que a gente mostra a bibliografia, tá, pessoal? Então, tendo isso como informação, ficou mais claro que o comando vai te dar uma boa possibilidade de entender a limitação da questão. Vamos para a próxima questão. Oitava questão. Qual o significado do BIRADS 4 na classificação mamária? Também aqui, ó, BIRADS 4, dentro do que a gente tem na classificação mamária. Tá. A primeira que ele está colocando é confirmação de lesão de malignidade, tá, pessoal? E aí existe uma relação bem complexa para ser colocada aí nessa escala. A gente vai colocar isso daí, então não faz parte o 4 dessa confirmação. A letra B, a gente tem uma suspeita de malignidade, tá? Vou deixar ela aqui para a gente marcar aqui nela essa situação. A letra C, provavelmente benigna. Não, pessoal, essa escala já é um pouco das escalas da malignidade, mas aí tem termos relativos que a gente pode estar usando. Então, onde tem benigna, na 4 você corta. Então, a letra C e a letra D já foi. Nenhum achado suspeito, tá de brincadeira, isso aqui é um achado suspeito, a B é a correta. Para responder essa pergunta, a minha melhor estratégia foi colocar para vocês a tabela de treinamento de mamografia do próprio INCA, que vocês podem encontrar, ou do Ministério da Saúde. Tirei um print aqui para a gente dar uma olhada, tá bom? Ó, a gente tem uma régua que vai aqui, ó. Eu vou colocar de cima para baixo, porque ela vai aumentando a reta, tá bom? Aqui, ó, o zero, ele não entra em nada. Não posso nem afirmar, nem negar. Então, eu chamo de inconclusivo, tá bom? Tá? E aí eu tenho que ter uma avaliação adicional. Posso ter o exame físico somado a um ultrassom, com uma ressonância, a estratégica de investigação, a médica ou o médico vai decidir. No 1, o exame é considerado negativo, mas ainda assim se pede um acompanhamento. Então, na 1, a gente tem negativo, não precisa se preocupar, mas essa avaliação ela fica numa rotina de 2 anos, tá?
Na classificação 2, nós temos achados benignos, tá? Achados benignos são achados que têm estrutura mais homogênea, localizada, e isso não quer dizer um perigo, quer dizer apenas que é um achado, tá? Aí você pede para repetir a cada 2 anos, tá? Quer dizer que essa diferenciação dentro do que a regra de classificação estabelece, ela ainda não precisa fazer aquela, né, preocupação, que eu sei que pode parecer aqui na a gente falando, mas por ter trabalhado, um achado 2, por exemplo, faz com que uma paciente entre em depressão, pessoal. Se não tiver uma explicação, ela já começa a se despedir da família e fica não dorme, não, é horrível para ela. Então, agora você já tem uma ideia, ó. Achado 2 é um achado benigno, não há nada altamente de alta mortalidade, só que agora a gente tem que fazer uma repetição do exame, mantendo o padrão de repetição da classificação 1. No nível 3, quer dizer que esse é provavelmente benigno, e aí ele sobe o controle no tempo, desculpa, ele encurta, que fica de 6 meses, tá? Então, assim, a cada 6 meses ela vai estar fazendo o exame ou o acompanhamento de investigação, tá bom? Se, entendeu? Se a lesão permanecer estável, aí ela pode voltar para 1 ano, mas nada de 2 anos de distância, tá bom? Então, tudo certo, não precisa ficar todo mês fazendo, a cada 6 meses, depois que apresentou um padrão, a cada 6 meses não evoluiu. Podemos agora repetir o exame depois de 1 ano, tá bom? No 4, a gente tem 3 classificações, que é a B e C, e todos estão dentro do que a gente chama de suspeitos para malignidade. Pessoal, aqui pode já considerar o que a gente chama de biópsia, tá certo? A biópsia é para uma investigação histopatológica, que é o do tecido, ver como é a forma desse tecido, porque eu só tenho uma suspeita disso, tá? Agora eu tenho que confirmar essa suspeita, porque ela pode sim apresentar um quadro A e depois esse quadro A ele nem foi um quadro A, pode ter uma estabilidade e depois tirou lá um laudo e não foi nem o quadro A, pode ter sido 3. Então a biópsia, ela no geral, ela já vai ser necessária para esse padrão. Pode acontecer de ter o 4/3, professor, tipo uma espécie de involução, pode acontecer, tá bom? Mas independente de acontecer ou não, precisa ter uma biópsia, ou seja, nesse caso a gente acha o achado, agora a gente vai ter que ir lá, tirar um pedacinho dele e fazer uma observação para ver que tipo de tecido é esse para confirmar. Porque muitas vezes ele pode estar nessa escala ABC, pode estar no C quase transitando para o nível 5, ou no B, ou nível A, ou nível A e não variou mais. Isso acontece, tá bom? Essa questão de poder do 4/3 só se tiver muito também erro de diagnóstico, tá bom? Que é um problema que isso aí pode entrar numa outra discussão que a gente fala sobre esse mesmo assunto, tá? Mas no geral, a gente tem aí uma escada, né, de evolução de investigação. Aí, pessoal, mesmo com a biópsia positiva ou negativa, isso aqui fica de 6 meses a 6 meses de investigação e controle, tá? Tudo cai para 6 meses daqui para cá, tá? Não tem jeito. Na 5, aí o que era suspeito passa a ser altamente suspeito e biópsia é sempre indicada. Daqui a pouco eu vou falar desse detalhe. Poderia perguntar, sim, mano, mas não é a 4? Não faço biópsia? O que é o que eu estou fazendo aqui na 5? A biópsia. Ó, a 4 é possibilidade, mas a 5 é sempre. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a cliente não fez nada, 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 e quando ela apresenta alguma coisa, ela faz o exame aqui. Então, quando já deu um laudo BIRAD de 5, ela tem que ir para biópsia. É o mais indicado, tá bom? E o 6 já é comprovado com malignidade, significa que pode já ter confirmação, e aí você está aprendendo aqui, desculpa, você está usando a imagem para analisar o comportamento da doença. Se ela está sendo mais invasiva, se ela está sendo menos invasiva, se a cada 6 meses ela evolui muito, se ela diferencia muito ou não, tá bom? De antemão, pessoal, quando a gente olha a classificação BIRADS, a gente vê um controle bem significativo na saúde da mulher, porque presta atenção, se a mulher, a partir do momento, começa a fazer a sua classificação, o tempo de controle dela aqui vai ser muito mais
efetivo na identificação da evolução, porque um câncer não evolui em 2, 3 dias e morre a pessoa em 48 horas depois desses 2, 3 dias. Não, ele demora algum tempo para diferenciar e criar a estrutura dele de nova formação, para ele começar a se diferenciar. Então, uma paciente que está fazendo controle, ela não vai ser pega de surpresa. Se apresentar aqui, ó, diferenciou, vamos voltar a cada 6 meses. Dificilmente ela chega no 4, 5, porque ela está acompanhando. Se ela evoluir para cá, ó, ela ainda tem 3 escalas aqui dentro, que é a A, a B e a C, entendeu? Então, nesse caso, com essa evolução que ela vai ter consideravelmente um toque aqui bem interessante. Provavelmente daqui, dificilmente ela evolui para cá, entendeu? Ou evolui para cá. Ela pode evoluir, é uma possibilidade, mas as chances caem, porque ela está na régua de controle, tá? O problema é que muitas vezes, que é o mesmo que acontece com o HPV, pela falta do preventivo e dos exames serem realizados com rotina, as mulheres quando chegam, elas já estão aqui. Na primeira mamografia já está aqui. Então, não tem muito o que fazer mais, né? Não teve esse controle. Aí já tem uma biópsia, já tem que passar por procedimentos que são mais radicais. Por exemplo, aqui, além da químio, dependendo do tipo de lesão, pode ser indicado de uma forma majoritária, que é o que acontece, o caso da radioterapia. Eu trabalhei com radioterapia moderna e na radioterapia mamária era um tipo assim, frequente, de cada 10 mulheres, no setor privado, de cada 10 mulheres, 7 a 8 eram mama e 2 a 3 eram colo uterino. Já no Filoiola, que era público, invertia porque lá dá mais HPV do que mama, então aí era inverso praticamente, 5 a 6, 7 era HPV, 2, 3 era câncer de mama, tá bom? Então, assim, vai para tratamentos mais radicais, coisas mais que são mais caras. Então, eu sei que a mamografia é um problema de déficit nacional. Às vezes a gente é muito dentro da bolha, fala de. Não, é só no teu. Se tu morar, por exemplo, em Belém, São Paulo, Recife, né? Se tu morar em Rio de Janeiro, capital, Vitória, Salvador, talvez você consiga ter acesso à mamografia um pouco mais barato. Mas se você pensar que existem milhares, milhares não, né? Mas assim, muitos, dos 5.560 municípios a mais que a gente tem aí, imagina que tem município de 15, 10 mil habitantes, 35 mil, não tem nem, só o máximo que tem é uma praça. E o serviço mais próximo fica a mais de 100, 200, 300 quilômetros de distância. Então, essa mulher, ela tá desguarnecida, tá bom? Essas que sofrem mais, por isso que é muito comum elas não terem prevenção. Já as que tem, já é complicado, né? E a gente vê a situação. Mas a classificação BIRADS, ela é inteligível, porque qualquer evolução dessa você está no controle. Dificilmente você chega nessas fases finais aqui. Você consegue ter o controle de acompanhamento ainda nessas fases, tá bom? Por isso que ela é realmente uma régua de segurança no controle da mama e não só uma classificação para te dizer só a conduta e a descrição da lesão, tá bom? Análise. Pois é, agora a gente vai para a transmissibilidade, tá? Uma questão 9 sobre efeitos biológicos. Olha só, aqui ó, na questão 9, a transmissividade é um conceito dentro do tópico de efeitos biológicos da radiação e trata de forma como o dano radioinduzido se relaciona com o indivíduo exposto e seus descendentes. Assinale a alternativa que descreve corretamente o princípio de transmissividade. Eu sempre erro, às vezes eu falo sempre transmissibilidade, mas é transmissividade, tá, pessoal? Ó, primeiro, antes de entrar nas alternativas, vamos entender o comando, para a gente tá tateando aqui o que o autor quer, ou o produtor da questão quer, ou a banca quer. Bora lá. É um conceito sobre efeito biológico. Então, essa primeira parte que eu grifei aqui não fica difícil e até aí não se revela, apenas colocando uma delimitação dentro do universo de conteúdo de radioproteção, um tema específico. Então, nós estamos falando disso. E trata como forma do dano radioinduzido, ou seja, um dano que é induzido por radiação,
Então não é aqui um outro dano químico ou qualquer outra coisa, não entra nesse eixo, tá? Se relaciona com o indivíduo exposto e seus descendentes. Isso aqui amarra, né? É um aditivo, é um plus, tá bom? Quando a gente quer colocar uma pesquisa no Google, tu pode colocar indivíduos expostos e seus descendentes, pode colocar indivíduos expostos mais e seus descendentes, que ele vai mais seus descendentes, que é entendido um aditivo. Ele entende como um algoritmo. Então, assim, e o mais, quer dizer que estão amarrados. Uma coisa depende da outra. Não é uma coisa ou outra, as duas juntas, tá? E toda vez que a gente tem descendentes, a gente tem uma coisa chamada da questão hereditária. Então a dica da questão é justamente tu já matar que se eu tenho transmissividade, eu tenho a questão hereditária. No corpo, pessoal, eu tenho vários. Teu corpo é formado pela soma da genética do teu pai com a tua mãe, certo? Teu cabelo, a cor da tua pele, a cor dos teus olhos, tua resistência muscular, tudo isso é somático. É uma soma dessa genética de cromossomo do teu pai com a tua mãe. Então, tudo que você tiver e seus descendentes significa que é transmissível. E o principal órgão são as gônadas. É ali que vai estar a transmissividade, tá? Não vai estar diretamente no teu cabelo, vai estar no efeito nas gônadas, tá bom? Agora, entra logo uma outra discussão, porque a genética das gônadas, elas são adaptáveis e elas fazem leitura de um upgrade do teu corpo, certo? Mas é ali nas gônadas diretamente que eu tenho a questão dos seus descendentes. Bora ver as outras alternativas. Letra A. O dano biológico radioinduzido pode ser transmitido a outras pessoas por contato, mas somente se a dose absorvida do indivíduo irradiado for superior ao limiar de 5 milisievert. Como eu acabei de falar, eu preciso ter muito mais do que contato e quantidade de dose. Eu preciso ter os órgãos responsáveis pela essa transmissividade. Então a letra A ela foge totalmente do processo, tá bom? Ele não tem o limiar, tá? A letra B. O conceito refere-se à capacidade de reparo e compensação celular após exposição, garantindo que o indivíduo retorne ao seu ritmo de operação normal em condições de baixa dose. Pessoal, essa regeneração celular que está sendo colocada aqui na letra B, ela não está correspondente à transmissão do efeito radioinduzido. Tá ok? Então, tipo assim, o mecanismo de reparo não é o conceito de transmissividade. Então, esse que é o problema da letra B. A letra C. O dano biológico produzido numa pessoa não se transmite. Entretanto, doses elevadas que lesam significativamente as células reprodutivas podem resultar em descendentes portador de efeito genético. Perfeito. Perfeito. Foi o que eu acabei de falar. O dano produzido numa pessoa não se transmite. Por exemplo, uma queimadura da pele não necessariamente se transmite. Agora, se eu lesar as gônadas, que são as células reprodutivas, aí eu posso fazer o portador desse defeito genético. Porque lembra aqui, ó, indivíduo exposto e seus descendentes. Se eu não tivesse a necessidade de transmitir, estaria certo pela questão da somática, da relação do efeito somático, não efeito hereditário. Isso aqui é característico de efeito hereditário, não somático. O efeito somático é, tipo, vamos imaginar um exemplo do acidente de Goiânia. O contato direto da criança com o produto, com o material radioativo, o contato do material com o pai, gerou efeito imediato, entendeu? Já em Chernobyl, houve o contato dos bombeiros lá, imediato, os profissionais que estavam na usina, e também teve taxa altíssima de exposição que afetou as gônadas dos moradores. Então, por isso que teve também mutação, porque afetou essas áreas, tá bom? Afetaram essas áreas. Então, tecnicamente, esse eu tenho que ter um critério. Para transmitir, eu tenho que atacar esse órgão. Aí eu tenho um critério. Letra D, existe uma relação direta entre o local do corpo irradiado e o local do aparecimento do efeito genético no organismo do filho, sendo o conceito central de transmissibilidade. Pessoal, isso foge completamente, tá bom? Não há relação entre o local do corpo irradiado e o local do efeito genético do teu filho. Eu peguei no braço, meu filho vai aparecer no braço lá na frente, não. Entendeu?
A transmissão ela vai via material genético e não por localização anatômica, certo? Então ficou claro aí a nona questão. Eu vou colocar aqui para a gente ter aqui um resultado diário, né? Aqui, ó. A gente vai ter a letra C porque o material define a transmissividade ao afirmar que o dano biológico produzido numa pessoa não se transmite, reforçando que uma pessoa danificada pela radiação, mesmo exibindo sintomas de síndrome de radiação aguda, pode ser manuseada, medicada e transportada com um doente qualquer, pois sua doença não pega. Então, quando eu tenho isso, que o dano produzido na pessoa, ela não se transmite diretamente, tá? Porque a pessoa teve um dano na área. Então, ela vai ter síndrome da radiação aguda, tá bom? Ela vai ter que ser medicada, ela vai ter que ser isolada. No entanto, aí bem aqui, ó. O que pode eventualmente ser transmitido é o efeito de doses elevadas, lesando significativamente as células reprodutivas. É essas aqui que transmitem aos seus descendentes. E não necessariamente se eu fiquei cego ou queimei a minha mão, meu filho vai ficar cego ou vai queimar a mão dele. Essa transmissão é no material e não na localização anatômica. Por isso que é tecnicamente o que a gente chama de efeito hereditário, tá? E aqui é um efeito somático, tá? Vamos para a próxima questão. E o assunto agora é radioterapia. Bora para a 10ª questão. A radioterapia estereotáxica corporal, a SBRT, que a gente tem aqui, é classificada como uma técnica de hipofracionamento extremo, que tem revolucionado o tratamento de certos tipos de tumores. Diante dessas informações, qual das alternativas abaixo descreve corretamente as características, o objetivo e as indicações da SBRT? Bora dar uma olhada? Olha só, primeiro tem uma afirmação. Ela é classificada como uma técnica de hipofracionamento extremo e revoluciona o tratamento. Não há dúvida sobre. A gente tem já uma certeza sobre a técnica, tá certo? Não há dúvida. Presta bem atenção que essa é a primeira sacada da questão. Diante dessas informações, ele quer das alternativas abaixo que descreve corretamente a característica, o objetivo e as indicações da SBRT. Bora lá, a letra A. A SBRT utiliza baixas taxas de dose inferiores a 2 grays em poucas sessões, sendo indicada apenas para tumores de grandes dimensões localizadas no cérebro e na coluna vertebral. Não, pessoal, não tem as baixas doses e não é exclusivamente para tumores grandes ou cerebrais. Então, essa relação de indicação aqui, tá bom? Tumores grandes, em poucas sessões aqui. Tecnicamente, a gente pode ainda avaliar aqui essa questão em poucas sessões, tá? Mas a gente não teria essa questão de baixas doses. E nem essas indicações de tumores grandes, essa área aqui. Então, a letra A corta do eixo. Letra B. A SBRT é uma técnica de alta precisão que implica dose muito altas de radiação em poucas sessões, entre 1 a 5, sendo ideal para tumores menores em órgãos com movimento, como pulmões, fígado ou coluna. Não é. Primeiro que a letra B, ela vai te dar a precisão que a técnica tem que ter. A precisão é uma característica da técnica, a alta precisão, tá? E sim, tu vai pegar uma alta precisão para doses mais altas, tá? Então, tendo que aumentar a precisão para as doses mais altas, que no geral são poucas sessões, de 1 a 5, tá? De 1 a 5, então tá certo até aqui. Sendo ideal para tumores menores? Sim, por isso que tem a precisão. E pegar, mas o tumor no pulmão é grande, fígado é grande, mas tem tumores que são menores nessas áreas. Então pode estar em áreas nobres, então ele precisa ter mais assertividade, menor dimensão, tá certo? E por ter muita dose, não precisa de muita sessão, tá bom? Uma lógica bem parecida aí de racionalidade do uso da técnica. Então a letra B está correta. A letra C é um método obsoleto de planejamento radioterápico. O próprio comando já coloca que é um tratamento revolucionário mais contemporâneo, então isso aqui quebra. Que utiliza uma imagem simples de 2D para moldar o fecho do tumor. Pessoal,
para trabalhar isso aqui só na conformacional para cima, tá? Não tem essa questão de 2D, que são os antigos aceleradores que tinham no dimensionamento nos aceleradores também, desculpa, os simuladores antigos 2D para planejamento de imagem em aceleradores antigos, tá bom? Eu cheguei a trabalhar com simuladores 2D e também com aceleradores que trabalhavam, planejamentos, né? Que trabalhavam, porque o planejamento conformacional na máquina é uma máquina mais moderna, ela tem mais recursos computacionais que permite ir para o 3D, que é a imagem tomográfica, geralmente o simulador mais utilizado, e a aplicação dos recursos dentro dos computadores de uma radioterapia mais conformacional, tá bom? Então a letra C é tipo assim, para jogar errado mesmo, tá? Exigindo um longo fracionamento, até coloquei aqui, apaguei, deixa eu colocar aqui, que eu fui um pouco mais rápido do que deveria, bem aqui, ó, peço desculpa, mas vamos lá, ó. Para moldar o feixe do tumor, exigindo um longo fracionamento para proteger os tecidos circundantes. Pessoal, esse longo fracionamento é complicado, né? Porque a própria técnica diz sobre, apesar do hiperfracionamento extremo, a gente tem doses entregues de doses maiores, né? A SBRT é a mesma técnica de radiocirurgia estereotáxica, mas é realizada com acelerador linear girando em um arco de VMAT e é utilizada principalmente em cânceres ginecológicos e como é que fala? Próstata. Pessoal, como principalmente podia até ser algo que poderia dizer, não, mas não está garantindo exclusividade do processo, mas sim, não é utilizado principalmente para esses tipos de áreas, tá? A gente colocou uma das áreas que são mais utilizadas. A VMAT, tá? Que é uma relação volumétrica que a gente tem, que é o Volumetric Modulate Arc Therapy, tá? Ela é uma radiação, uma intensidade do feixe da radiação derivada do IMRT, que é uma radiação modulada. O que acontece? Já é radioterapia moderna, conforme a forma do tumor é desenhado e planejado a irradiação naquele tecido, e não mais aqueles retângulos ou quadrados antigos. Quem é da área já deve ter percebido, quem não é, vai ficar um pouco distante, a gente não vai conseguir contemplar tudo isso agora, tá bom? Então, assim, ela não vai ser essa técnica nessa situação de tratar esse tumor, tá bom? Apesar dela ter semelhança com a radiocirurgia estereotáxica, a SBRT ela não é voltada para esses tumores ginecológicos de próstata como os principais, tá bom? Ela tem semelhança. Quem já trabalhou com radiocirurgia estereotáxica, ela é uma complexidade, eu mesmo já fiz. Tem casos, por exemplo, teve caso de cirurgia estereotáxica no mesmo aparelho. Existem os frames no paciente, enfim, é um outro papo, um outro momento, mas enfim, eu lembro que a gente começou o planejamento dessa paciente num sábado para cirurgia, radiocirurgia, ela tinha mais de 10 focos de metástase, e a gente começou a fazer radiação nela na manhã de um sábado, começou na sexta, planejamento sábado, a gente foi até quase 10 da noite irradiando, mas porque ela tinha muitos focos, tinha que ser localizado. Há uma semelhança, porque, por exemplo, na radiocirurgia, a gente que é a SRS, que é a radiocirurgia estereotáxica, a gente tem que realmente entregar doses precisas em áreas menores. Mas no caso da radioterapia estereotáxica corporal, a gente vai ter um fracionamento diferente. Não vai ser o mesmo processo que a gente tem dentro, mesmo que tenha uma certa similaridade, tá bom? Bem, eu sempre coloco alguns comentários para vocês terem aí, a alternativa B está correta. A gente vai ter na estereotaxia corpórea externa uma técnica extremamente precisa usada para tumores menores, geralmente pulmões, fígado e coluna. Ela envolve a aplicação de altas doses de radiação em poucas sessões, normalmente de 1 a 5. Então, que está batendo aqui certinho com o que a gente colocou, tá? A gente vai ter precisão, tumores que são geralmente essas áreas, tá? Essa precisão é tão grande que ela pode destruir o tumor sem danificar os tecidos saudáveis ao redor, te dá uma dose letal nessa região. Além disso, a SBRT é um exemplo de hiperfracionamento extremo, tá? Então, assim,
a gente pega tipo um bloco de doses que podia ser às vezes em, sei lá, 25 sessões, 33 sessões e transforma isso tudo em 5. Então a gente tem menos fracionamento, né? Mas doses mais altas. Em outras palavras, é isso, tá bom? Voltando aqui para a questão, para quem vai trabalhar com radioterapia, estereotaxia corporal está explicado. Um abração e até o próximo lado.